Então fala galera, gravando esse vídeo aqui para comentar o Ibovespa. Semana passada eu comentei o dólar num vídeo, tá? Então por enquanto o meu viés não mudou em relação ao dólar, é o mesmo. Então se quiser checar aí no canal ou no meu perfil do TradingView, você vai ver o meu viés aí, que inclui contagem de ondas de Elliott e também o cálculo de preço justo para o dólar. E daí eu fiquei devendo uma contagem de... Minha intenção era até fazer um vídeo só para comentar dólar e índice, mas não consegui, ficou muito longo o vídeo, então acabei deixando para depois. Mas hoje estou gravando esse vídeo aqui para comentar o índice, né? E o que a gente tem aqui? Basicamente a gente fazer uma análise de ondas de Elliott aqui, que é o nosso carro-chefe aqui, mas também a gente vai fazer a avaliação aqui do preço justo que a gente tem para o Ibovespa, né? E também vai fazer um comentário sobre o cenário de maneira geral, né? Muito brevemente também, porque não é o nosso foco aqui, mas vai tentar fazer um alinhamento aí entre as ondas de Elliott, cálculo de preço justo e cenário, né? Então o que a gente tem aqui em termos de ondas de Elliott, né? Eu estou com essa contagem já há muito tempo, né? Em que a gente teve, depois da pandemia, a gente teve essa onda 1, teve essa onda 2 aqui, onda 3, onda 4, já comentei essa contagem em outros vídeos, né? Se você buscar no canal você vai ver. Finalmente essa onda 5, né? E o que a gente vê aqui é um padrão de decréscimo, né? De força dessas ondas, né? Essa primeira onda aqui foi muito forte, foi a maior de todas. Não é comum, né? Se você for buscar na teoria, você vai ver que a onda 1 normalmente é a onda mais fraca. Aí eu tô aqui também considerando que a minha contagem tá certa, tá? E aí a gente teve essa onda 2 aqui dessa onda 1, corrigiu aqui certinho na VWAP ancorada. Depois a gente teve a onda 3, que foi menor do que a onda 1, então isso aqui já nos deu um insight de que essa onda 5 seria a menor de todas, e acabou obedecendo essa regra aí, né? Acabou que essa onda 5, e depois eu vou comentar um pouco usando o cálculo do preço justo, que confirmou que essa onda 5 aqui seria fraca, né? Depois o índice começou a corrigir muito forte, né? Uma correção difícil de contar ondas aqui. Se você quanto mais complexas essas correções são, né, fica difícil de contar ondas. Então eu tive muita dificuldade aqui em achar um padrão ABC, que é o padrão clássico de correção, né? Não tem, na verdade. Então eu optei por chamar isso aqui de uma onda complexa, né? Que é uma onda W. Né? Na verdade, onda W, quando a gente coloca essas nomenclaturas aqui, é porque a gente não está conseguindo ver o padrão clássico ABC, né? Então até poderia dizer que o padrão é esse aqui, né? Sei lá, ABC aqui, né? Esse movimentozinho que foi um B na contratendência. Mas, assim, é muito subjetivo, né? Não dá para cravar. E aí teve esse movimento aqui, que inclusive, se eu não me engano, a gente antecipou ele, tá? Posso estar enganado, mas a gente conseguiu ver que isso aqui era um suporte, porque era uma correção certinho aqui na Fibonacci de 38%, né? Que é a Fibonacci de ouro. Então a gente teve todos os sinais aqui, teve o martelo em cima dessa Fibonacci, até perdeu, na verdade eu lembro que eu achava que, pelo fato de ter perdido essa VWAP aqui, poderia vir aqui no 50%, né? Quase foi lá, na verdade, né? Ficou faltando 3 mil pontos, que não dá nem, dá 4%, dá 2 dias ruins de Ibovespa, né? 5%. Enfim, foi quase lá, mas aí largou quando fez esse segundo suporte aqui, a gente percebeu que iria manter, né? E depois teve esse rompimento dessa zona aqui, eu tô olhando o gráfico semanal, tá? A gente teve um rompimento desse topo aqui, que eu achei que ia levar para talvez retestar os topos aqui, né? Porque a gente teve muitas notícias positivas para o Ibovespa, né? Incluindo a guerra, né? É triste falar isso, mas a verdade é que a guerra na Ucrânia favoreceu a Bolsa brasileira, né? Colocou a gente numa posição mais privilegiada em relação ao mundo, justamente porque o Brasil é um país de commodities, né? E bem, mas aí esse movimento falhou forte, né? Começou a corrigir forte de novo. E ninguém sabe explicar por que exatamente, né? Mas se a gente olhar para uma perspectiva de ondas de Elliott, né, se você conseguir identificar isso aqui como uma onda W, isso aqui parece muito com a onda X, né? Que é a onda corretiva na contratendência, né? E pelo fato de ter falhado aqui, acho que deixou muito claro que é disso que se trata, né? E aí começou a formar essa onda
que seria uma onda A de Y, né? E aí fica a dúvida, assim, será que a gente já acabou? Poderia muito bem, pela teoria, essa onda ter terminado aqui, tá? Não seria impossível a gente ter uma onda, o que seria um movimento muito parecido. Olha, esse movimento aqui como um todo, tá? É um movimento muito parecido com esse aqui, né? Sendo que numa outra escala, né? Um fractal diferente. Então você teve tipo um fundo duplo aqui, e depois seguiu um belíssimo rally, né? Eu já tinha comentado essa semelhança aí desse movimento. Aliás, você tem dois fractais aqui dentro desse movimento aqui, né? Você tem esse maior que eu comentei e tem esse outro aqui, né? Fundo duplo, padrão clássico aí de onda de análise técnica, né? Repetiu o movimento e disparou aqui, né? Sendo que isso aqui eu vou confessar para vocês que é raro, tá? Não é tão comum isso acontecer, principalmente no Ibovespa. Assim, nos últimos anos, eu até separei aqui, né? Os principais movimentos corretivos do Ibovespa e todos fizeram um padrão de zigue-zague, né? Assim, a maioria dos padrões, dificilmente a gente teve uma retração curta que não formasse um zigue-zague, né? Que o fundo da última onda corretiva não passasse do, do último fundo da primeira onda corretiva, né? Então, quer dizer, você tem um A aqui, aí você tem um B, e aí você tem um C que não supera esse fundo aqui, né? Isso acontece, não é impossível de acontecer, pode ser um caso aqui desse, mas não é tão comum, tá? Então, assim, eu não apostaria nisso, tá? No entanto, eu tenho aqui um cálculo do preço justo aqui do índice Bovespa, tá? Que me ajuda a entender assim, qual é a condição em termos de ondas de Elliott, né? Como eu comentei para vocês aqui anteriormente, essa onda 5 aqui ela foi bem curta, né? Foi mais curta do que a onda 3, mais curta do que a onda 5, né? Ou da onda 1, que é o que a gente espera, né? No caso que a onda 1 é a onda mais forte. Quando a gente olha o cálculo do preço justo aqui, que é essa linha verde-vermelha, né? Que ela alterna, quando cai fica vermelho, quando sobe fica verde. Então, o que a gente vê aqui é que os parâmetros aqui do Ibovespa, enfim, os fundamentos do Ibovespa estavam bem bastante positivos, né? Então, não à toa o mercado continua subindo, mas aí, ó, fez topo aqui, né? Fez topo lá em novembro de 2020. E o Ibovespa continua subindo, porque tava o quê? Os padrões de Elliott, eles têm primazia, né? Porque no fundo, o que move o mercado é o sentimento dos operadores, né? Dos participantes do mercado, né? E, e os fundamentos, eles podem ou não você pode ter uma relação direta ou não nos fundamentos com a movimentação de preço, né? Muitas vezes o preço, e aí eu estou partindo do princípio que o meu cálculo justo aqui, de preço justo, ele está bom, né? Não está ruim, pelo menos. Óbvio que eu não espero que, como a gente pode ver aqui, o ajuste não é perfeito, né? Tem uma certa divergência que bem poderia ser explicado pelo fato de que, como eu expliquei, como eu falei anteriormente, a primazia é do sentimento de mercado e não necessariamente dos fundamentos, né? E aí que entra as ondas de Elliott, né? As ondas de Elliott, elas conseguem mapear, ou pelo menos te dão uma ideia mais próxima possível mais próxima possível da realidade, né? Muito embora muitas vezes é muito complexo, fica subjetivo, a gente erra a contagem, isso é normal, acontece, mas é uma metodologia que te permite identificar o sentimento de mercado, né? E aí quando você olha aqui, o que aconteceu? Você teve uma divergência grande aqui, né? Preço justo, né? O mercado de repente começou a ficar desfavorável para o Ibovespa, e o que aconteceu? Topou a onda 5, né? Onda 5 curta. Mas eu acho que o movimento que honrou esse fundamento ruim para o Ibovespa foi essa correção longa aqui, né? Uma correção tanto foi profunda no preço e longa no tempo, né? 6 meses de queda aqui do Ibovespa em série, assim, praticamente, né? E a gente teve todo tipo de ruído aí, né? Precatório, não sei o quê, teto de gastos, né? Veja, tudo isso parece que sumiu, né? Quando o mercado começou a subir de novo, né?
isso estava nas manchetes e tal, e de repente sumiu do preço, né? Quer dizer, isso, na minha opinião, são todos ruídos, tá? Eu vejo muito analista aí, profissional, sabe, se agarrando nesses factoides aí. Eu acho que, pô, isso aí não faz preço de verdade, tá? Eu acho que fundamentos fazem preço. Eu acho que o sentimento do mercado faz preço. Eu acho que à medida que o sentimento deteriora, os players começam a se agarrar nessas coisas, né? Eles começam, pô, tá tudo ruim, e agora? Aí começa só a ver o lado negativo das coisas, ver, sei lá, precatório, teto de gastos. Todos esses ruídos passam a ficar mais diante dos olhos dos investidores, né? E dos analistas de mercado. Mas simplesmente porque o sentimento deles está negativo, né? Não que esses factoides façam preço de verdade, podem até fazer, tá? Não estou dizendo que tudo é irrelevante, mas eu acho que o peso que o mercado dá para essas coisas, às vezes, é muito mais ligado ao próprio sentimento do mercado do que. E também aos fundamentos, é claro. Como eu estou mostrando aqui, se eu tenho esse preço justo é porque eu acredito em fundamentos e eu estou vendo aqui que funciona, então. Mas às vezes, como eu falei, quer dizer, se fosse por fundamento, o topo do Ibovespa teria que ter sido lá em novembro, né? Aqui. E, no entanto, o mercado acabou fazendo topo em maio de 2021, né? Novembro de 2020 teria sido o topo por fundamentos, mas o topo real aqui no Ibovespa foi em maio de 2021. Né? E o que a gente tem agora? Né? Como eu falei, teve esse movimento corretivo aí bem forte, e aí, com o estouro da guerra, as coisas começaram a melhorar para o Ibovespa. Desculpe. E não à toa a gente teve esse movimento aí de recuperação, mas que depois se deteriorou, tá? Então, os fundamentos agora estão encontrando o preço aqui. O fundamento está convergindo com os preços. Né? Isso é uma situação muito ambígua. A gente não sabe o que isso quer dizer. Eu gosto quando o fundamento diverge do preço, porque aí eu sei para onde é que vai o preço. Né? Quando, por exemplo, sei lá, a gente tem vários casos aqui, se a gente for olhar no passado, que o fundamento converge com o preço. E aí a gente, bem, fica um pouco mais perdido, né? Eu gosto quando o fundamento realmente diverge do preço, quando dá esses gaps aqui, essas aberturas, porque aí a gente sabe que a gente tem um parâmetro de interpretação, né? Quando é que o preço vai, quando é que deveria estar indo, pelo menos, né? E no momento que a gente tem isso, a gente tem uma convergência aqui significativa do preço com os fundamentos. E resta saber para onde é que vai o fundamento e para onde é que vai o preço, acima de tudo, né? Se eu tivesse que apostar aqui, tá? Eu acho que considerando que a gente está num ano difícil ainda, tá? Eu acho que as commodities podem estar próximos de topos, tá? Então eu acho que a gente vai ver uma completação, tá, desse padrão Y aqui para baixo, tá? Então eu não aposto no movimento de alta muito significativo aqui a partir desse movimento, tá? Então eu vejo esses movimentos que a gente teve, que é o gráfico semanal, né? A gente teve 3 semanas de alta do Ibovespa. Então, na minha opinião, acho que. E aqui eu não estou fazendo recomendação de investimento, tá? Fique bem claro isso. Na minha opinião, eu acho que. Estou comentando o mercado, tá? Na minha opinião. Eu acho que o Ibovespa não vai superar essa máxima aqui. Provavelmente. E aí, como eu falei, a gente tem que esperar ver para onde os fundamentos vão, tá? E a gente tem que estar monitorando isso de perto todos os dias para a gente tomar a melhor decisão. Mas no momento, o que eu vejo é que a gente tem várias resistências de Fibonacci, que eu vou até apagar essa daqui por enquanto. Né? Então, bateu aqui os 50%, tá? De retração desse movimento de queda aqui, né? Deixa eu ajustar aqui melhor. Tá. Bateu lá nos 50%. Pode muito bem buscar outros Fibonacci aqui, continuar subindo, principalmente se os fundamentos continuarem subindo. Mas eu acho que na medida que e se acontecer, né, dos fundamentos piorarem, eu acho que a gente tem boa chance de a gente ver o Ibovespa derreter aqui, talvez buscar até patamares mais baixos, né? Vou mudar a cor dessa seta aqui. Então, por enquanto, eu não estou muito otimista com o Ibovespa, tá? Por mais que eu entenda que mais semanas de altas aqui, como eu comentei, são possíveis, tá? São bastante plausíveis.
Em termos de Fibonacci no tempo, aqui também a gente já teve correção suficiente, né? Mas nada impede a gente vir buscar aqui o tempo de duração dessa onda aqui de alta, a gente tem um tempo igual na onda de correção, né? Então essa primeira onda de correção aqui terminou dentro dessa faixa aqui de Fibonacci no tempo, né? É uma faixa onde normalmente as ondas corretivas terminam, né? Mas não é uma regra, não é uma lei. Então você pode muito bem ter uma onda corretiva aqui. Esse foi um dos motivos pelo qual eu fiquei otimista, né? Então eu vi que a gente tinha chance de terminar aqui essa onda corretiva quando chegou nesse ponto aqui, né? Mas eu acho que nada impede a gente ver uma correção até o fim de... E olha, engraçado, né? Essa previsão aqui de Fibonacci no tempo vai até a época da eleição ali. Então, muito provavelmente a gente pode ter, né, que setembro de 2022, né? A gente pode ter uma instabilidade também causada pela eleição dos preços, tá? E aí poderia ter até uma divergência aqui negativa, né? Dos fundamentos com o preço, né? Porque esse cálculo de preço justo aqui, ele não consegue colocar no cálculo dados de, sei lá, de expectativa sobre uma eleição. Eu não consigo colocar isso no cálculo, né? É muito difícil de mensurar isso. E aí a gente poderia ter um caso em que os fundamentos melhoram, né? Mas mesmo assim o mercado cai porque está pessimista com a eleição, né? Então, e aí não seria impossível, na minha opinião, a gente ver o Ibovespa negociar a 96 mil pontos, tá? Que seria Fibonacci 50% aqui desse movimento que eu contei 5 ondas aqui, né? Tá? E aí seria talvez uma região de interesse para negociação de compra e tudo mais. Mas como eu falei, eu acho que a gente vai ter que observar, não dá para cravar nada, nunca dá, né, na verdade, mas eu estou mais pessimista do que otimista neste momento, né? Eu vou até Então é isso, assim, eu acho que a gente está dentro de uma onda B, tá? Desse movimento Y aqui, que é um movimento de baixa, né? Então a onda B está indo numa contratendência, né? Tá subindo o mercado. Dependendo do que acontecer, eu espero uma correção para formar uma onda C de Y, tá? Que seria o fim dessa correção. E se tudo for muito fibonacciano, aí, muito perfeitinho, né? A gente veria o fim dessa correção lá para setembro, né? Então, por enquanto, a bolsa pode continuar subindo. Eu duvido muito que passe desse topo aqui dos 120 mil pontos, 123 mil pontos, né? Essa região aqui. Foi o topo da onda X aqui. Duvido muito. Se passar, a gente reavalia as posições, né? Mas à medida que continuar subindo aqui nessa onda B, eu pretendo, no meu portfólio, reduzir posições, tá? Então era isso que eu tinha para comentar. Um abraço a todos aí. E fiquem com Deus. Até a próxima.